Boa tarde, pessoal, novamente. Vamos para esse segundo bloco com a aula de Sociologia e Inglês da nossa querida Maria Júlia. Primeiramente, muito obrigado, Maria Júlia, por estar participando com a gente. Obrigado, eu. A Maria Júlia ela é bacharela em Relações Internacionais pelo Centro Universitário de Sagrado Coração, em Bauru, São Paulo, a Unisagrado, com pontuação de 106 no TOEFL e IBT. Durante a graduação, participou do projeto de extensão Ensino para a Vida, Direitos Humanos e Cidadania, que visava ensinar direitos humanos para as crianças de escolas em periferias. Também foi professora de inglês voluntária na UIT, Universidade Aberta à Terceira Idade. Olha, teve seu artigo Histórias em Quadrinhos como Influenciadores Sociais, publicado no terceiro encontro de pesquisa em Relações Internacionais da Universidade Estadual Paulista, a Unesp. Foi cast member no Walt Disney World Parks and Resorts durante o International College Program entre 2018 e 2019. Em 2018 e 2019 ou... Foi novembro, dezembro e janeiro. São 3 meses o ICP, então. Ok, entre os meses de novembro e janeiro. Além disso, foi aprovada como uma das representantes do Brasil na Disney no ano de 2020. Que menina de sucesso! Onde a gente tinha que abrir a fala para você também, falar sobre essa experiência internacional. Bom, muito obrigado novamente. A palavra é sua. Depois que acabarem, se quiser, eu falo um pouquinho sobre o ICP e como funciona, caso vocês queiram também, que é bem legal. Bom, fala no começo. Fala no começo. Posso falar agora, então? No final, a gente fica sem energia para falar. Bom, o ICP, basicamente, existem três pré-requisitos, que é você ter mais de 18 anos, você está num curso de mais de 4 anos reconhecido pelo MEC. Esse negócio de curso de 4 anos, eu sinto que vai mudar. Por quê? Porque quando eu entrei em RI, era 4 anos, mudou para 3 anos e meio agora. Então, não faz sentido eles colocarem 4 anos só. Então, eu acho que, assim, eles vão mudar. E você ter cursado já um semestre, você está entre o seu segundo e o último semestre, são esses requerimentos. Para você prestar o ICP, você precisa se inscrever numa palestra pela STB. Esse processo é inteiro em inglês. Eles falam que você precisa de inglês fluente, avançado, mas não é verdade, porque tinha gente que foi comigo, que tinha inglês assim, intermediário e passou. Assim, eles estudaram bastante, mas eles conseguiram passar. E eles aprenderam muito lá, porque lá você está realmente imerso, você tem que aprender da direção, você tem que aprender a dar auxílio para as pessoas, tem gente passando mal, você tem que ajudar. Então, assim, é realmente uma imersão quando você está lá. Eu trabalhava de attractions, eu trabalhava operando brinquedo. Eu operava o Carrossel, que fica no Magic Kingdom, o Philharmagic, que era um showzinho, e aí eu controlava os guests, que são as pessoas que vão para Disney, na fila para tirar foto com a Cinderela, com a Helena de Avalor, com a Rapunzel e com a Tiana. Então, assim, tem toda essa questão de organização e tal, é uma baita de uma experiência. Assim, o caro é a passagem para você ir para lá, seguro, essas coisas, são os gastos que você tem antes, mas se planejar, dá certinho, dá sim para você ir, tipo, num 3º ano de faculdade, 4º ano de faculdade, e ele acontece de novembro a janeiro. Então, não é um programa que você vai perder aula, ok? Muito importante. Não, você não vai perder nada, assim. Talvez você perca alguns dias de novembro, mas o máximo é isso. Enfim, se alguém mais tiver alguma pergunta, meu direct está aberto, é só lá mandar mensagem. E aí, vamos lá. Deixa eu colocar aqui meu negocinho. Se alguém tiver alguma pergunta a qualquer momento, pode abrir o microfone e fazer, que eu vou tentar explicar o máximo que eu posso. Eu tentei não colocar muita coisa, o máximo que eu pude, e colocar o mais basicamente explicado possível, porque o Enem, eles sempre perguntam algumas coisas que muitas vezes são muito superficiais e às vezes o texto ajuda como base em sociologia. E vocês vão ver isso nas perguntas. Então, só para vocês saberem o que eu tentei fazer. Primeira coisa que eu peguei foi trabalho e modelos de organização. Aqui está falando sobre a divisão do trabalho. A divisão social do trabalho, ela está relacionada à maneira pela qual elas são organizadas. E elas são divididas no ambiente de trabalho. Ela tem a intenção dela delimitar as funções realizadas. Ela quer dinamizar o processo de produção
e garantir que esse sistema de produção funcione de maneira rápida e eficiente. Isso vem do Taylorismo e do Fordismo, que eu coloquei mais para frente, e eu já vou explicar. Mas é só para vocês saberem de onde vem essa ideia de fazer com que as coisas funcionem mais rápidas. Foi na virada do século XIX para o século XX. A especialização na função, principalmente quando trata da estrutura capitalista da produção, transforma o trabalhador numa pessoa que tem muito conhecimento de uma parte da produção, que é a parte que ele trabalha, só que muitas vezes ele não conhece o processo por completo, porque ele só fica fazendo aquele serviço o tempo todo. A repetição da tarefa vai tornar o trabalhador mais ágil na realização dos movimentos, que é o que esse sistema busca. Por conta disso, o trabalho na linha de produção é mais rápido. A divisão do trabalho, ele vai aumentar a produtividade por causa da redução de tempo que os trabalhadores vão levar para produzir a mercadoria final. Só que, em maioria das vezes, o trabalhador não vai conhecer esse sistema de produção. E isso é prejudicial, porque ele não vai ter um conhecimento de um todo. Ele vai ser um trabalhador que só vai ter especificação naquilo. Eu não sei se vocês já assistiram a Fantástica Fábrica de Chocolate, mas tem uma cena que o pai do Charlie, ele só coloca a tampinha nas pastas de dente. Só coloca a tampinha nas pastas de dente, é o trabalho dele. E isso é uma coisa. Você coloca na linha de produção, aquela pessoa que está ali não sabe fazer o que a pessoa de trás sabe fazer. E isso é prejudicial num todo, porque eles não retêm conhecimento da maneira como as coisas são feitas. As principais características dessa divisão de tarefas no meio de produção é o aumento da produtividade, a distinção física e intelectual do trabalho, a venda das mercadorias por preços menores e a distinção das classes sociais. E isso acontece porque, normalmente, as pessoas que estão na linha de produção são as mais pobres. E quem retém o conhecimento são as mais ricas. O Emile Durkheim, aí agora eu vou entrar um pouco em teoria, que é a parte mais chata. É muito chato, eu sei disso. A gente estuda isso em RI, enfim. O Emile Durkheim, ele fala que, na tese de doutorado dele, da divisão social do trabalho, ele fala que os fatores responsáveis pela unidade, estabilidade e continuidade das relações sociais no decorrer do tempo podem ser analisadas por meio dessa divisão social. Na mesma obra, ele vai afirmar que a sociedade só existe e consegue se manter graças a um grau de consenso entre seus membros. Esse consenso social vai se distinguir em dois tipos de solidariedade. Existe a solidariedade mecânica, que de acordo com ele está presente na sociedade primitiva, como tribos, aldeias, clãs e agrupamentos sociais. Nessas organizações, os membros vão compartilhar os mesmos valores sociais, as mesmas crenças religiosas, as mesmas formas de organização e trabalham de forma para suprir as necessidades do grupo como um todo. E esse compartilhamento de valores, crenças e forma de organização é responsável pela coesão social. Então, essa solidariedade mecânica só acontece nessas sociedades primitivas. Aí existe a solidariedade orgânica. É a característica das sociedades modernas e mais complexas. Os indivíduos que compõem essa sociedade não vão compartilhar da mesma crença religiosa, nem das mesmas formas de organização e nem das mesmas crenças. Cada indivíduo vai possuir a sua própria consciência. Nessa sociedade, a divisão do trabalho ela é mais evidente e ela é crescente. E vai aumentar o grau de interdependência dos indivíduos, uma vez que essa dependência entre os seres sociais é grande, porque cada um vai depender diretamente do trabalho do outro para realizar o seu. E nesse tipo de sociedade, a coesão social vai ser garantida a partir do direito, das regras e das leis. Não que clãs, aldeias, essas coisas não existam leis, existem as leis, mas as leis são mais primitivas. Quando a sociedade compartilha de ideias diferentes, você precisa ter leis mais rígidas para que você consiga ter essa solidariedade orgânica que o Emile Durkheim fala sobre. E ficou tudo ferrado aqui, meu negócio. Mas, enfim. O Karl Marx todo mundo conhece marxismo ou socialismo, pelo menos de nome. Para ele, se eu conseguir ler o que eu escrevi aqui. Para ele, Calma que eu vou ter que olhar no meu slide, que aqui ficou desproporcional. Aqui.
Para ele, as relações sociais são determinadas a partir do trabalho, das relações de produção e das mercadorias que são produzidas, desde as sociedades tribais até a sociedade capitalista. Para o Marx, a divisão do trabalho só efetivou-se no momento da separação entre trabalho manual e de trabalho intelectual. A divisão entre esses tipos de trabalho acontece a partir da segmentação do trabalho de indústria nas sociedades capitalistas. No trabalho intelectual, os trabalhadores que são técnicos científicos são responsáveis pela... Calma que eu me perdi aqui. Pela organização do sistema de produção e pela submissão dos operários do sistema. Ou seja, nesse trabalho intelectual, os chefes vão garantir que essas pessoas, os proletariados, os proletários, vão se submeter a eles e vão fazer o que eles estão sendo mandados fazer. Nesse meio de produção capitalista. A divisão entre proletários e donos do meio de produção é a base para as explicações da desigualdade social. Os operários se dedicam ao trabalho manual, numa relação de troca desigual com o dono da propriedade e com os trabalhadores técnicos científicos. Por que é desigual? Porque uma pessoa retém todo o conhecimento e a outra pessoa só faz a parte manual. Então ele não sabe, teoricamente, o que ele está fazendo. Ele está fazendo o que mandaram ele fazer. Então ele não retém o conhecimento. E a condição de trabalho dos proletários faz com que eles percam a noção completa do trabalho que realizam e passem a viver de momentos de alienação. Essa alienação para o Marx, quando a gente fala de alienação para o Marx, é essa questão de você estar alienado no seu trabalho, de você não ter noção do que você está fazendo e você só fazer o mesmo movimento. O conceito de alienação para o Marx é meio diferente do que a gente está acostumado. Então, uma pessoa alienada numa cultura, alienada numa crença. Para o Marx, a alienação acontece por meio do trabalho. Quando você é um proletário, você só tem aquilo ali. O Max Weber, ele analisa o trabalho a partir da ótica religiosa. Ele estabelece divisões entre a diferença entre o trabalho dos católicos e o trabalho dos protestantes. A divisão do trabalho é determinada a partir das crenças religiosas que diferem protestantes e católicos. No livro que ele escreveu, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, o Weber traz toda vez eu falo Weber faz uma detalhada análise relacionando os protestantes ao sucesso do trabalho que desenvolvem na sociedade capitalista. A lógica dele é que todas as sociedades protestantes são as mais ricas. E quando você para pensar, isso é realmente Alemanha, Estados Unidos, Inglaterra. Quando você para pensar, elas realmente são. Os países católicos, Espanha, Itália, Portugal, são os países que se tornaram mais pobres. Quando começou a Revolução Industrial, passou tudo. Então, na ideia dele, o protestantismo é igual a sucesso, o catolicismo é igual a fracasso, no meio de trabalho. Por que isso? Porque ele fala que, ele elabora essa teoria que fala que o capitalismo está sendo aprimorado com o protestantismo. Em especial o calvinismo. Essas nações, como a Inglaterra e os Estados Unidos, que eu mencionei, que vieram dessa onda do protestantismo. Com quem deu história ou vai dar história provavelmente vai falar disso, que é da separação lá da Inglaterra. E para os calvinistas tinha uma noção de predestinação, que foi trabalhada pelo Weber como uma hipótese a ser considerada. E isso falava que o homem já nascia predestinado ao paraíso ou ao inferno. Isso não mudava. A maneira de saber se determinada pessoa ia para o céu ou ia para o inferno era se medisse o sucesso do trabalho dele e a resistência ao pecado. Como pecado, os calvinistas incluíam as diversões fúteis, como festas de luxo, além do ócio e da preguiça. Então, para ele, os protestantes tinham mais sucesso e iam para o céu porque eles trabalhavam mais. Enquanto os católicos não iam para o céu porque eles na cabeça dele, eles eram mais preguiçosos, trabalhavam menos. Então, na cabeça dele, era isso que fazia sentido para ele. E agora a gente vai falar dos meios de trabalho, de divisão do trabalho na linha de produção propriamente disso, que são os modelos de trabalho. O primeiro de todos, a gente tem o Taylorismo, que é uma teoria administrativa que foi criada pelo Frederick Taylor. E o objetivo principal é racionalizar o trabalho e aumentar a produtividade.
Ele visava alcançar a fragmentação máxima do trabalho, de forma que ia minimizar o movimento e tarefas supérfluas, e também o tempo de aprendizado. Por quê? Porque aquela pessoa só ia aprender a fazer aquilo ali, é isso aí. Quanto mais você divide, você vai dividir as pessoas em seções. Ele dividiu a execução do trabalho em movimentos individuais. Ele analisou para determinar quais eram essenciais e cronometrava os funcionários realizando as suas funções. No Taylorismo, a remuneração era estabelecida segundo a produtividade de cada indivíduo. Então, vamos dizer que sua meta era 50 pastas de dente que você tinha que colocar tubo no dia. Tinha que fechar o tubo no dia. Se você fizesse 100, você ia ganhar mais. Se você fizesse 25, você ia ganhar menos. Então, a ideia do Taylorismo é que a remuneração estava ligada à eficiência. A tarefa da gerência era determinar a melhor maneira do funcionário fazer o seu trabalho e fornecer as ferramentas e o treinamento adequado, além de um incentivo para um bom desempenho. Ou seja, essa coisa de se eu faço mais, eu ganho mais, é um incentivo, porque eu estou pensando, putz, se eu trabalhar mais, se eu fizer mais do que minha cota diária, eu vou ganhar mais. Então, isso é um incentivo, era uma forma de incentivo que surge do Taylorismo. As consequências desse princípio foram o aumento da produtividade, dos lucros e do salário. Só que, com isso, a frustração dos operários nasceu e cresceu muito, porque eles ficavam restritos só a essa função. Aí você imagina, dia após dia, você fazendo a mesma coisa, colocando lá a tampinha na pasta de dente. Uma hora você cansa. E eles não podiam ter, não tinha rotatividade, porque eles só sabiam fazer aquilo. E os salários já não eram tudo aquilo, né? As características principais do Taylorismo é a divisão do trabalho em tarefas específicas, o aumento da produtividade e o grande nível de subordinação. Porque quem era gerente, quem estava na gerência, retinha o conhecimento e mandava na casa das outras pessoas. E as pessoas de baixo tinham que obedecer. Do Taylorismo veio o Fordismo, que é o que a gente conhece mais. Que é do Henry Ford, nasceu em 1908 e foi esse desdobramento do Taylorismo. No Fordismo, se mantém esse mecanismo de produção e organização da gerência, que é utilizada no sistema anterior, ou seja, gerência manda, os de baixo obedecem. Só que o Ford adicionou a esteira rolante. Então, isso fez com que o ritmo de trabalho fosse mais dinâmico. Acho que a maioria das escolas Passatempos Modernos do Charlie Chaplin, eu acho que eu fui a única pessoa que não assistiu Tempos Modernos do Charlie Chaplin na escola, mas é um exemplo disso. Todo mundo assistiu Tempos Modernos do Charlie Chaplin. Mas assim, pelo menos já vi uma cena. É um exemplo disso, dessa esteira rolante e do trabalhador tendo que se manter a par do que está acontecendo ali naquela esteira rolante. Porque se você cai para trás, os produtos vão sair incompletos da linha de produção. E isso não pode acontecer, porque senão vai cair do seu bolso, não vai ser do bolso do gerente. Essa filosofia de fabricação vai se basear na produção industrial em massa e visava alcançar a maior produtividade através da padronização da fabricação. E esse objetivo era alcançado através da divisão do trabalho em tarefas menores, onde cada funcionário era responsável por uma etapa, assim como no Taylorismo. A minimização dos custos e aumento da produtividade fazem com que os preços dos produtos caiam. Porém, esse método acaba por desqualificar os funcionários. E o outro problema do Fordismo é qual? Tanto do Fordismo quanto do Taylorismo. Eles ficam com muito estoque. E quando você tem um excesso de estoque, o que acaba acontecendo? O que aconteceu em 1929. A bolsa quebra, as coisas quebram, a economia quebra, porque você tem muito estoque e você não está conseguindo vender. E aí, o que você faz com esses carros que você produziu, no caso do Ford? Onde você enfia? Porque os operários estão trabalhando. Eles estão lá todo dia. E aí, o que você faz? Não tem o que fazer. E aí, uma hora, o poder de compra cai, e aí os trabalhadores não têm dinheiro para comprar, e foi toda aquela coisa da crise de 29, que provavelmente quem vai explicar a história também vai explicar, por isso que eu não entrei muito na crise de 29. As características do Fordismo é a padronização dos produtos, a produção em grande escala, o uso das linhas de montagem e a divisão do trabalho em pequenas tarefas. Então, se alguém perguntar qual a diferença do Taylorismo e do Fordismo, você fala que o Fordismo tem a padronização dos produtos e o uso da linha de montagem, o Taylorismo é todo o resto. É igual ao Fordismo. Então, assim, as únicas coisas que o Fordismo realmente adiciona é essa padronização e o uso da linha de montagem.
Depois do Fordismo vem o Toyotismo. O Toyotismo é mais recente, é uma forma de organização de trabalho que foi desenvolvida pelo japonês Taiichi Ohno, eu não sei como fala, mas é isso aí. Em 1962, na Toyota, e essa filosofia ela vai se definir por 2 princípios. O princípio do just-in-time, que vai consistir em minimizar os estoques, produzindo de acordo com a demanda. Então, já é uma grande diferença do Fordismo, você não está produzindo desvairadamente, você está produzindo de acordo com os pedidos. E o princípio dos 5 zeros. 0 atraso, 0 defeitos, 0 estoque, 0 panes e 0 papéis. O trabalho em equipe é um fator muito importante do toyotismo. Com os grupos que se organizam e controlam o seu próprio trabalho de forma para obter o aperfeiçoamento contínuo, porque está a parte dos 5 zeros, 0 defeitos. E aí surge uma organização de trabalho horizontal com o objetivo de conseguir produtos de ótima qualidade. O toyotismo aparece como um modelo ideal em termos de produtividade, só que a implementação dele é muito difícil e muitas empresas tentaram aplicar e falharam. As características principais do toyotismo é a produção diversificada, a eliminação do desperdício, a autonomia e os trabalhadores com múltiplas tarefas. Então, o que vem do toyotismo é que o trabalhador começa a ter o conhecimento das tarefas dele, ele começa a ter consciência do que ele está fazendo, ele não está só tendo o trabalho automático, conhecimento manual das coisas, ele também está tendo conhecimento intelectual, porque o trabalhador está fazendo várias tarefas, eles estão divididos em grupos. Aqui eu coloquei essa tabela que divide bem específico a Taylorismo, Fordismo e o Toyotismo. A produção, como você pode ver no Taylorismo e no Fordismo, é a mesma, que é em massa de bens homogêneos. O Toyotismo já vai ser pequenos lotes e a produção diversificada. O ritmo do trabalho do Taylorismo é baseado no rendimento individual, enquanto no Fordismo é baseado no ritmo das máquinas e das esteiras. Enquanto no Taylorismo ele tinha que incentivar os funcionários, no Fordismo já não, porque existe a esteira. Então, o funcionário é obrigado a acompanhar a esteira. No Toyotismo, é baseada na demanda dos clientes e no trabalho em grupo. A economia é de escala, no Fordismo, e no Toyotismo é de escopo. Isso é uma coisa, assim, que eu não entrei muito, porque só vai confundir a cabeça de vocês e, raramente, assim, muito difícil nem perguntar. O estoque, tanto no Taylorismo quanto no Fordismo, é a manutenção de grandes estoques, e o Toyotismo não faz estoque. De novo, 5 zeros, 0 estoque. O objetivo de produção é voltada para recursos, no Taylorismo e no Fordismo, e no Toyotismo é voltada para demanda. O controle de qualidade do Taylorismo e do Fordismo são feitos no final da linha de montagem, enquanto do Toyotismo é feito ao longo do processo, para garantir que vai ter 0 defeitos, porque todo o processo ele está lá garantindo que está tudo sendo feito correto. No Taylorismo e no Fordismo, o trabalhador vai realizar uma única tarefa, enquanto no Toyotismo, o trabalhador vai realizar múltiplas tarefas. A autonomia de trabalho no Taylorismo é alta subordinação aos gerentes. No Fordismo, é uma subordinação mais baixa, mas é uma subordinação levemente atenuada, assim, é grande, mas não tão grande quanto no Taylorismo. E no Toyotismo, ela é exercida de forma estrutural, ou seja, horizontal, existem lá, tem a chefia, claro, mas os grupos fazem com que as pessoas tenham que trabalhar em harmonia. O espaço de trabalho é feito no Taylorismo e no Fordismo pela divisão espacial, ou seja, você divide as coisas certinho, tipo, aqui produz o carro, aqui coloca o chassi do carro, aqui coloca a peça, aqui coloca não sei o quê. Enquanto no Toyotismo existe a integração especial. Todas as coisas estão juntas, elas estão integradas. Você consegue ver o que a outra pessoa está fazendo. A ideia é o estado do bem-estar social. O que é isso? Quanto mais dinheiro você tem, mais você está bem de vida, no Taylorismo e no Fordismo. Enquanto no Toyotismo já é um estado neoliberal. Também, outra coisa que é muito complexa para entrar, então eu nem coloquei muito, mas neoliberal basicamente quer dizer que o Estado vai deixar os... Como eu posso explicar? De forma os pobres morrerem, é isso. Oi? Os pobres morrerem. Isso aí, deixa aí, o Estado deixa os pobres morrerem, é isso aí, falado. Demanda no Taylorismo e no Fordismo são coletivas, enquanto no Toyotismo é individual. E o poder no Taylorismo e no Fordismo
vai estar... caramba! Vai estar nos sindicatos, que vão deter o poder, e no toyotismo já é um poder financeiro individual. Então, mesmo o toyotismo tendo mais essa divisão e retenção do conhecimento, também vai falar sobre quem tem mais dinheiro acaba ganhando. Isso é uma coisa do capitalismo, isso não vai mudar, isso assim, toda a sociedade capitalista é essa ideia. Quanto mais dinheiro você tem, melhor você tá.